Olha só, pessoal, isso é uma coisa delicada, rendimento. Rendimento, eu sempre falo pra galera que para calcular um rendimento é sempre pegar o teu lucro e dividir pelo teu investimento. Uma ideia bem importante de a gente ter noção. Eu brinco com a galera, né? Pô, o cara foi lá e ganhou 1 milhão na Bolsa de Valores em um dia. Em rendimento alto ou baixo? Pois é, né, cara? Infelizmente não dá pra dizer. Não dá, mas professor, foi em um dia, foi 1 milhão em um dia. Não dá pra dizer. Se ele investiu 1 trilhão de repente, pode ter sido pequeno o retorno. Então tu vê, não dá pra dizer. Só com o que tu ganhou de dinheiro, não podes dizer se foi vantajoso ou não. Para que um ganho de dinheiro, não importa quanto tenha sido, para a gente poder dizer, não, foi um bom rendimento, tu vai ter que dividir o teu lucro pelo investimento. Eu brinco não porque é verdade, eu conto para os alunos que teve uma ocasião, alguns anos atrás, com um cara conhecido, uma pessoa que eu trabalhava um dia lá no colégio, a gente se esbarrava, e foi logo que a Petrobras tinha lançado ações a preço popular, né? Porque uma grande empresa, ela não abre o capital dela para qualquer pessoa investir. Né? Tem que ter um certo poder de compra para poder comprar uma ação, dependendo da empresa que for. Mas às vezes a empresa querendo ganhar mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro na Bolsa de Valores, que é uma forma barata de conseguir empréstimo, se vocês não sabem disso, Bolsa de Valores é uma forma barata de tu conseguir empréstimo. Em vez de pagar o juro mortal do banco, tu vai na Bolsa de Valores e apresenta a tua empresa à Bolsa de Valores com toda a documentação certa. Se tiver tudo em dia, a Bolsa vai aceitar que a tua empresa abra seu capital lá na Bolsa, ou seja, tu vai vender uma parte da tua empresa para as pessoas que acreditam que ela vai crescer. E aí essas pessoas vão crescer junto com a empresa, vão lucrar junto com a empresa. Então, quando tu vai na Bolsa e pega uma grana, tu vai ter que mostrar para as pessoas que tens capacidade de fazer a empresa render. Tu vai ter que estimar que lucro tu vai obter para tal investimento. Não adianta dizer que tu vai ganhar 1 milhão, tens que mostrar quanto que tu vai investir. Quando a Petrobras abriu, então, ações para preços mais, né, preços módicos, então um cara assalariado normal ia lá e podia comprar um lotezinho de ação da Petrobras. E eu lembro que eles começaram a vender o lote de ação por R$1.000. Então tu podia comprar um lote de ação por R$1.000. Então ia lá, R$1.000, a Petrobras, tinha um pedacinho da Petrobras agora. R$2.000 tinha 2 pedacinhos da Petrobras. É um papel dizendo lá que tem uma porcentagem da empresa. Beleza? A empresa faliu, está devendo para o mundo agora. Tu está devendo uma parte para o mundo também. Porque tu comprou a empresa. Então se a empresa quebrar e ficar deficitária, dependendo do tipo de empresa, tu vai ter que botar dinheiro teu. Tu vê que viagem, porque a empresa quebrou. Pois é, eles executam, né? Executam teus bens, se não tiver dinheiro, mas tiver alguma coisa no teu nome, vende o que tiver no teu nome. Mas isso, claro, não vai tirar a tua casa onde a tua família mora. Se tu tiver 2 casas, a casa onde tu mora fica, a casa que tu não mora vende. Entendeu? O carro. Ah, tu trabalha com o teu carro, não vão tirar teu carro. Ah, não, tu vai trabalhar de ônibus, mas tens carro, vão vender teu carro. Para pagar uma parte da dívida. Tu vê que legal. Outra, tens que ver que tipo de empresa é essa. É uma empresa, né, tens que ver se os sócios são com participação integral ou parcial. Tem uma série de detalhes. Se o sócio vai arcar com todas as responsabilidades ou não. Só vai arcar com sociedade, por exemplo, limitada. Aquelas empresas que têm limitada, né, atrás. Além de ela ter só um tipo de mercado para atuar, se der pau na empresa, a empresa só vai arcar com aquilo que ela tem de valor. Ela não vai pagar mais. Os sócios não vão pagar se faltar dinheiro. Por isso que para tu negociar, uma empresa negociar com a outra, ela tem que estudar que empresa é essa. O que está dizendo nos documentos dessa empresa? Se der problema, eles vão pagar tudo que eles me derem ou vão pagar só com o que eles têm? Ou os sócios, né, não vão arcar com os prejuízos? Não é todo o país que é assim enrolado, né? Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, o cara abrir uma empresa demora no mínimo 3 meses. Enquanto em outros países, em 6 horas tu abre uma empresa. Um país desenvolvido, não burocrático. Já no Brasil, tu consegue abrir uma igreja em menos de um dia. Basta ter um contador, um advogado, um local e do dia para a noite tens tua igreja. Registrada, toda legalizada, já pode
comprar carros sem pagar impostos no nome da igreja. Aqui a igreja não, Certo? não paga. Não, pra mim não faz sentido, pra mim é país de corrupto, só pode explicação, o Brasil é corrupto. Se uma igreja, tu abre um dia pra roubar o dinheiro do fiel, me perdoa, tá? E empresa tu não consegue abrir, tem alguma coisa errada. Na minha concepção, corrupção é a única explicação. País terrivelmente corrupto que é, certo? Mas, tu vê, o sujeito do qual eu falava, ele vendeu, comprou por R$1.000 no mês o lote de ação da Petrobras e vendeu por 1.200. Quanto que ele lucrou? 200 pila ele lucrou. Quanto que ele investiu? 1.000. Em um mês o rendimento dele foi de 0,2 ou 20%. Vocês sabem quanto que a poupança paga? Não. Menor que 1% o rendimento da poupança. Resumindo, deixando R$1.000 na poupança ou deixando R$100 na poupança num mês, tu ganha menos de R$1. Beleza? Deixando R$1.000 na poupança durante um mês, tu ganha menos de 9 pila. Esse sujeito com R$1.000, ele ganhou 200 em um mês. Logo depois afundou uma plataforma da Petrobras, a P32 ou P36, sei lá, e aí deu um prejuízo bilionário. A nossa querida Dilma também fez umas mudanças lá com a Petrobras mais recentemente, onde a Petrobras perdeu $1 bilhão. E aí o povo, coitado, trabalhador honesto que investiu dinheiro na Petrobras, se arrombou. Então eu lembro, eu acho que meu avô tinha comprado acho que uns R$50 mil em ações da Petrobras. Logo depois estava valendo uns R$20 mil. Sumiu R$30 mil dele, do nada. Por causa da corrupção e da má administração da empresa. É bizarro, né, cara? É absurdo. Então tu vê, né, cara? Por mais que seja burro deixar uma grande quantidade de dinheiro na poupança, certo? A chance do dinheiro, se perder o dinheiro, né, é muito menor do que investir em ação. O Eike Batista também, né? Pois então, né, vai lá e comprou a ação do Eike Batista, né? De repente, o cara começou a administrar mal o empreendimento dele. E aí sumiu com o dinheiro de muita gente que botou o seu dinheirinho nas empresas X, né, nas famosas empresas X, acabou perdendo muito dinheiro. Mostrando, né, que bolsa de valores é uma coisa que para quem manja, pegar um cara que não manja nada e vai lá comprar ação, se ele não estudar a empresa que ele está comprando, ele se arromba todo. Mas nós não estamos falando de dinheiro nessa matéria, nós estamos falando de energia. E como é que uma máquina térmica funciona? Olha que interessante como é que uma máquina térmica funciona. Para uma máquina térmica funcionar, ela tem que ter energia que vem de algum lugar. A gente chama a fonte de energia de fonte quente. Mas ela também tem que ter uma fonte fria para jogar o excesso de energia que ela não vai aproveitar. Quando esta máquina, essa coisa quadrada é a máquina, tá, gente? É a máquina térmica, o motor, por exemplo. Essa máquina recebe energia da fonte quente e realiza, parabéns, o excesso de energia que não foi realizada, que não foi transformada em trabalho, tem que ser jogado para a fonte fria. Então, Q é o calor da fonte quente, QF é o calor da fonte fria. Professor, só para saber, as fontes quentes e frias são sempre meia-lua, sim? Não. A máquina é sempre quadrada? Não. Qual é o formato da fonte quente e fonte fria da máquina? Qualquer. Porque o meu professor sempre desenhava uma meia-lua na fonte quente, uma meia-lua na fonte fria e uma máquina quadrada no meio. Isso é uma grande idiotice. Se tu está apaixonado, tu faz um coração na máquina. Sacou? Essa é a tua máquina. Ah, mas é um coração. E daí? E daí qual é o problema? Certo? As pessoas acham que a forma geométrica, né, da figura vai mudar o raciocínio físico por trás. Não vai. 200. Olha só, 800. Eu nunca dei essa aula na vida. A colega já sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque é óbvio. 2.000. Quinhentinho. Muito obrigado. Vocês estão usando a lei da conservação da energia para dizer que o trabalho que a máquina está realizando é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Ou seja, o que eu invisto numa máquina para ela realizar trabalho? Energia na forma de vindo da... Esse aqui é o investimento, ó. Qual é o lucro que eu
térmica? Que ela realize trabalho. Mais uma vez, para calcular o rendimento, é lucro sobre investimento. Quem é o lucro? É o trabalho. E quem é o investimento? É a energia da fonte quente. Essa é a relação para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Trabalho, que é a energia que ela conseguiu aproveitar, dividido pelo investimento, que é o calor da fonte quente. Eu disse a vocês, então um exemplo, né, que de 1000 joules que um carro recebe da fonte quente, aproveita só uns 300, né? Então seria 300 dividido para 1000, que dá um rendimento de 0,3 ou é um rendimento típico aí de um motor de combustão interna. Míseros 30%. Muito triste ir no posto de gasolina e saber que só 30% daquela grana toda que tu bota. A diesel também. O motor diesel tem um rendimento um pouquinho maior, mas não vai chegar a 40%. Não vai chegar a 40%. Os motores mais modernos aí dão um pouquinho mais que 30%, mas não é... A vantagem, teoricamente, do motor diesel é a durabilidade, né? Não é só a economia. Ele é um pouco mais econômico, mas o que seria a vantagem é a durabilidade. É né? mais poluente também. Depende que diesel tu usa. Se tu usa o diesel brasileiro, que é com alto índice de enxofre, é mais poluente. Mas se tu for usar biodiesel, ou se usasse só óleo de soja, ou só óleo de amendoim, né? Que o motor diesel ele foi projetado para ser usado com óleo de amendoim, por incrível que pareça. Então aí já fica ecológico, tu vê. Aí já fica ecológico. Pessoal, então fiz um exemplo clássico ali só. Observa que já que o trabalho é Q menos QF, dá para substituir aqui, certo? E aí teria uma segunda fórmula de calcular rendimento, dá uma olhada. Q menos QF sobre Q. Isso eu posso separar em duas frações, ó, Q sobre Q, QF sobre Q. Q dividido por Q dá 1. 1 menos QF sobre Q. Essas duas fórmulas, elas dão a mesma resposta, ó. Só que essa fórmula, eu vou usar ela para fazer um comentário futuramente apenas. Então dá para calcular o rendimento conhecendo apenas o calor da fonte fria e o calor da fonte... Por curiosidade, a fonte quente de um motor de carro é a câmara de combustão dentro do próprio motor, por isso motor de combustão interna. Eu explodo o combustível com oxigênio lá dentro e aquela explosão é a minha fonte quente. Quem é a fonte fria mesmo dos carros? É para onde a descarga vai. Quem é a fonte fria dos carros? A atmosfera. A atmosfera terrestre é a fonte fria dos carros. Resumindo, qualquer máquina térmica que está sendo usada no mundo agora está jogando o excesso de calor não aproveitado para a... E não falam isso no aquecimento global. Oh, os gases do efeito estufa. Mas a energia que o ser humano está jogando na atmosfera a cada segundo para resfriar suas máquinas térmicas, isso eles não falam. Pelo contrário, né, nos estimulam a acreditar que para que o mundo continue bem, tem que ter desenvolvimento econômico, crescimento, maior número de pessoas, e mais empregos, e mais escolas, e mais carros, e mais tudo. É mentira. Isso vai nos levar à morte, certo? Nós temos que arrumar uma maneira de as pessoas continuarem tendo bons empregos, bons salários, mesmo com a população decrescendo e usando menos motores. Uma hora nós vamos ter que aprender economicamente, né, a driblar a depressão econômica, porque ela vai ser necessária. Nós temos que diminuir o planeta, não aumentar. Chega uma hora que não vai dar mais para aumentar. E as máquinas térmicas que nós estamos usando só mostram isso mais claramente. Cada carro ligado no mundo agora, cada fábrica no mundo agora está aquecendo o ambiente, porque não aproveita, nem às vezes abaixo de 30%, né, cara? O cara aproveita menos 30% de energia, 70% de energia do mundo que não está sendo usada direito, aquece a atmosfera terrestre. Resultado, aquecimento que eles chamam de global, e nós sabemos que não é global, é aquecimento localizado nos grandes centros industriais. Ótimo, discussão bacana sobre rendimento. Depois eu vou voltar a falar de rendimento ainda. E só para finalizar então, transformação cíclica. Completar um ciclo não é voltar ao ponto de partida? Eu tinha te falado agora há pouco, na aula de manhã, o que a gente fazia para calcular o trabalho que o gás realizou ou sofreu na transformação de A até B? Parabéns, calculava a área embaixo do gráfico, concorda comigo?
Era tudo isso aqui. Nesse caso é um trabalho positivo ou negativo? Positivo por quê? Porque o gás se expandiu. Cuidado, tá, cara? Às vezes o gráfico está subindo, mas aí tu vai olhar o volume diminuiu. Então quer dizer que foi um trabalho negativo. Positivo porque se expandiu. E se fosse assim, ó, de B até C? Quanto é que foi o trabalho de B até C? 0. Parabéns, na aula de hoje nós vimos, né, que quando não troca o volume, o trabalho era nulo, certo? E de C até A? O trabalho foi negativo, né? E como é que eu calcularia o trabalho de C até A? O módulo dele? Área, só que agora é essa área de baixo aqui, né? Concorda comigo? E se eu pedisse qual é o trabalho total no ciclo ABC? Eu vou pegar o trabalho de A até B, que foi positivo e grandão. Esse trabalho foi nulo, então não interferiu em nada. Menos esse trabalho aqui que eu rabisquei em rosinha, né? Qual seria o que sobraria então depois dessa subtração? O do triângulo, né? A área de dentro do triângulo. Era só isso que eu precisava. Resumindo, um trabalho, um gás quando sofre uma transformação cíclica que completa um ciclo, como é que calcula o trabalho nesse caso? Mas na verdade, para eu não precisar calcular a área primeira grandona e a segunda área menor e subtrair uma da outra, eu já calculo a área de dentro do ciclo. Então continua a ideia de que trabalho é igual a área. Só que antes era a área embaixo do gráfico, que era uma transformação única. Agora que é uma transformação cíclica, é a área de dentro do ciclo. Para que tu pudesse calcular essa área, eu teria que te dar esse tamanho daqui até aqui, né? E esse tamanho daqui até aqui, para tu fazer base vezes a altura sobre 2. Pessoal, eu lembro que quando me deram essa aula no terceirão, eu só fui aprender isso no terceirão. Eu lembro como se fosse hoje. O professor simplesmente falou dessa história da área e ainda disse assim, ó, se o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Se o ciclo é no sentido horário, o trabalho é... E eu lembro que a galera perguntou, por que, professor? E ele, falou, não disse nada. Aí em casa eu queria entender por que eu odeio decorar. E aí em casa eu entendi. Alguém pode me ajudar a explicar por que um trabalho no sentido horário fica positivo e no anti-horário fica negativo? Uma transformação cíclica, claro. Porque no anti-horário ele cresce. O que cresce? É que ele volta e o volume cresce no sentido horário. De A para B, esse trabalho foi positivo ou negativo por quê? Positivo porque o volume aumentou. Como é que calcularia esse trabalho? Concorda comigo? Essa área é achurada? De B para A, não importa, né, na verdade, se for mais para cima ou mais para baixo, ou retinho dessa vez, de repente, só para variar. De B para A, o trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Como é que calcularia ele? Toda essa área aqui, inclusive a área de baixo. Qual é o trabalho cíclico? Agora é a do meio. Por que ficou negativo? Porque na volta, como foi por cima, né, da ida, já que é anti-horário, a área do retorno foi muito maior que a área da ida, né? Sempre que eu fizer a curva voltando por cima e indo por baixo, a área da ida é menor do que a área da volta. Como na volta o trabalho é negativo, o modo do trabalho negativo é menor. Em compensação, quando o trabalho é no sentido horário, a ida é por cima e a volta é por... Mudou a ideia. Então é só pelas áreas, né, que se formam. Era fácil ter explicado, tu vê. E aí, fazendo assim, o aluno jamais esquece, porque ele não vai precisar decorar. Se na prova ele esquecer qualquer mais ou menos, ele faz um estudo rapidinho e se toca do que está acontecendo. Resumindo, transformações cíclicas no sentido horário representam motores com trabalho positivo. Transformações cíclicas no sentido anti-horário representam compressores que recebem trabalho. Só isso. Falei demais já.
Meu querido, aproveita esses minutos que tu tem para finalizar a tarefa da aula anterior, que era 38, 39 e 41. E aí eu só vou acrescentar depois dessa discussão a página 43 e só, para não ficar muito pesado. Aí depois eu uso a discussão sobre rendimento para revisar o finalzinho da apostila. Então acrescentei só a página 43 das transformações cíclicas. Vocês têm um bom tempinho agora, acredito eu. Quanto tempo? Putz, grilo, cara, eu sou o homem da cobra, né? Fala mais. Fiz uma e fiz uma. Mas não é uma tarefa mais trabalhosa, ela não é difícil não. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, estou à disposição. A Nil estava ocupada, por isso eu não chamei a galerinha para discutir ali o que aconteceu na feira. Vai ficar para amanhã a discussão.